Tudo bem, pessoal? Boa noite. Sem muitas delongas, vamos para a mesma coisa de sempre. Notícias sobre o Trump e a China. O que vai ter para amanhã? 60 minutos, os Bulls chegaram, com força. O Infute, 12 minutos. 5 mil ticks, onde a mágica acontece, a gente faz nossas projeções. Hoje eu fiz operações boas, mas a operação fantástica mesmo do ciclo do price action. Eu tava editando um shorts, eu achei que nunca mais ia fazer nada esse mercado e ele explodiu. Coincidência? Não sei. Vamos lá. Notícias para amanhã. Cara, IPCA 15, mensal e o acumulado dos 12 meses, receita tributária, nada disso faz muito impacto. IPCA 15 até faz, mas é 9 horas da manhã, então vai ser a volatilidade inicial da manhã, tá tudo certo, tá? Notícias aí sobre a guerra tarifária, o Trump falou que tá disposto a negociar, tá de bico, porque a China cruzou os braços e não quer fazer nada. E ainda mandou um ditado que diz, quem aperta o cinto deve também desapertá-lo. Então, não move uma palha. Sentimento de medo aí dos Estados Unidos segue, mas deu uma evoluída ali, então tá seguindo aí no reloginho, aí no contador aí pra um caminho legal. Eu vi uma charge do Economist hoje que eu não encontrei aqui, talvez eu encontre e coloque aqui, que mostra o símbolo dos Estados Unidos, a águia americana toda alanhada, dizendo faltam somente 1.300 e não sei quantos dias para terminar o governo. O S&P reagiu hoje, mais um dia que ele reage bem. E para notícias é isso, vamos aqui para os 60 minutos, para nós dar uma olhadinha. Vocês estão vendo tudo que eu tô vendo ou não? Não, agora estão vendo. Deem uma olhada aqui. Lembra da projeção de ontem? Lembra daquela perna que eu apostei que seria uma perna e não teria um two-legged pullback, sim, um one-legged pullback? Ele fez só uma perna e tacou ele reto, né? Explodiu o troço, né, cara? Explodiu, foi exatamente onde eu queria. Mas não no tempo que eu queria. Meio-dia encerrei tudo e... Meio-dia não, 11h40 por aí eu comecei a projetar, comecei a fazer um shorts ali, editar um shorts, sair fora do mercado, porque ele andava a volatilidade e voltava na minha cara, né, cara? Eu falei, quer saber, cara? Não vou ficar apostando aqui, ontem já não foi bom, ele vai ficar igual a ontem, porque geralmente ele fica 2 dias tortos, às vezes 3, e aí... indica uma direção, mas não, assim, um momento, por coincidência ou não, no momento em que eu desliguei tudo aqui, fui só editar o shorts, o troço explodiu 1.800 pontos, eu acho, sei lá quanto. Foi uma ignorância que ele fez. Né? Então, cumpriu com o objetivo dele, chegou onde eu imaginei que ele ia chegar, fechou o gap, que tava por aqui, que eu já até deletei. Cara, deu muito certo o negócio, deu muito certo e eu não fui. E esse aqui foi um ciclo de price action, de 3 a 5 no mês, geralmente, que o Joseph James fala. Então, pode ter sido o terceiro e último do mês, mas ele pode ter mais 2, vamos ver. Aí já começa a ficar muito arriscado apostar num movimento parrudo desse de novo. Fato é que tá muito alto, muito alto. E assim, nessa região onde ele está, cara, ele tá fadado a capote. Fechou aqui, tarifaço, gap, 1, 2, 3, 4 pernas de alta, 5 pernas de alta, 6 pernas de alta. Então assim, cara, muito, mas muito alto para ser um comprador. Aí é venda. Ponto. Mais nada. Vamos pro Infute. O Infute fez o que a gente tava falando lá, né, cara? Fantástico, fantástico. Analisamos isso ontem, verificamos e confirmamos essa andada dentro do pêndulo. E aí agora, cara, ele fez o que ele fez outras vezes aqui, né? Que ele fez aqui ele sentiu, aqui ele fez, aqui ele fez, aqui ele fez e sentiu, aqui ele não sentiu. Aqui ele criou um suporte. Ele transformou esse bonito aqui, ó, num suporte. Ele veio daqui, abriu um gap, ele voltou pra dentro do negócio e chulapa. Fechou aqui. Tem mais um ponto que ele pode ir? Tem. Tem mais um ponto. Tem mais 2 pontos. Tem até mais pontos. Tem aqui. Cara, pra fazer aí, cara, ele tem que fazer um pullback, cara. Pra gente ser comprador nessa altura aí é insanidade. É insanidade. Eu sei que ele pode andar mais 1.000 pontos pra cima, mas é insanidade. Ele precisa fazer um pullback. Na boa. Ele tem que fazer um pullback aqui, retestar esse megafone e confirmar que é um suporte e fazer o movimento. Aí tudo bem. Nessa região aqui eu sou vendedor. Totalmente. Apesar desse candle marobozu desse diário aí, eu sou vendedor. Sou vendedor porque quando ele cruza aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Ele até tem momentos gigantes aqui, ó, que ele fica um período legal, né? Mas, cara, na maioria das vezes, ele não se mantém por muito tempo acima dessa média, cara. Ele não se mantém. E se tu olhar a longo prazo aqui, ó, tu pode ver que é bearish, cara. É bearish. Ele fica muito mais abaixo dela do que acima. Não adianta, infelizmente. Tá? Mas é isso. O Infute é isso aí, cara. Eu aposto num retorno pra esse pêndulo aí. Um retorno pro megafone. Desculpa, não é pêndulo, é megafone. Só vou aceitar isso aqui se esse cara chegar aqui, bater aqui e tocar ele reto. Eu vou na compra. Aí eu vou. Agora, se ele chegar aqui, cruzar muito rápido e vir aqui nesse range aqui, eu vou, cara. Isso aqui me parece manipulação. Manipulação. Depois eu mostro nos 5 mil ticks ali. Porque, cara, geralmente, cara, o setup do JJ, ele demonstra um caminho bem claro. E, cara, ali naquela hora ali que eu fechei tudo e fui embora, não tinha. E assim, a forma como ele veio me ver. Não tinha uma entrada ali. Não tem sinal de trap. A única coisa que dava pra entender ali naquele movimento ali era a manipulação com volume financeiro absurdo de uma hora pra outra. Só isso. Só isso. Os candles começaram a abrir e fechar em questão de 2 segundos ali, muito rápido. E foram pra cima. E é isso. Mais nada. Mas não teve um setup confirmado ali.
Os dois setups que tu entra antes daquilo ali, eles te stopam. Eles te stopam. O primeiro não anda volatilidade e te violina. O segundo, ele anda volatilidade e volta na tua cara, te violina. Te tira no 0 a 0. A não ser que tu tivesse culhão pra segurar a história ali e esperasse esse movimento aí que aconteceu do nada. Mas eu aposto com vocês como se eu tivesse na operação ali que não ia fazer isso aí. Não ia. Eu já aceito isso. Tá? 12 minutos. Olha no lance. Pimba na guarda chat. Olha isso, cara. Um baita de um movimento, cara. Um baita de um movimento. Baita. O bom disso aqui é que esse cara não fechou o measure do move que eu tinha estipulado, né? Ainda falta ali um pouquinho, né? Coisa de 700, 800 pontos, né? Muito arriscado, né? A gente tem que sempre lembrar do risco e lucro, né? A gente não pode, de maneira alguma, entrar num troço assim que vai ter isso aqui, pelo menos, de risco para isso aqui de lucro. No máximo. Não faz sentido. Então, não. A regra aqui é procurar por venda. E fez um baita do movimento. Fechou o gapzinho, né? Lindo. Fechou o gapzinho, lindo. O cara fez exatamente o que ninguém, eu pelo menos não imaginava, porque isso aqui é o quê? Que a gente falou ontem? Bear hand. O que ele normalmente faz num bear hand? Ele vai pra cima, cruza esse hand, chega numa região de suporte, talvez aqui, e daqui esse cara, ele vai pro outro lado, muito lindo, muito elegante. Cruza o hand, vem pra cá. E aí sim, faz um breakout pullback em cima desse hand novo e toca ele reto. Não foi o que ele fez, né? Não foi o que ele fez. Ele fez um breakout em cima de um bear hand, de uma forma que não respeita nenhuma regra de um bear hand. Mas tudo bem. O índice é assim, ele não respeita mesmo. Ele não fez o two-legged pullback, né? Não quis fazer, se recusou, até subir mais ele ali, ó, pra ver se isso aqui era o two-legged pullback, pra procurar por uma entrada aqui. Mas ele nem chegou ali, cara. Ele nem chegou ali. Só que faz um movimento, vai pro alto, violina, vai pra baixo, violina. É bucha, né? Vai pra baixo de novo, violina, não consegue chegar a lugar nenhum, violina, vem pra baixo, e aí do nada, ele explode. Mas é isso aí. Venda. Venda. Compra tem que vir nessa região aqui, cara, pra ter segurança. Breakout pullback em cima do hand novo. Aqui. Compra lá em cima, lá, ó. Muito arriscado. E breakout pullback aqui, obrigatoriamente, nessa região, continua sendo alto. E aqui, ó, é trap. É trap. Não é pullback. Não é tilt failure. É trap. Não é duas falhas de venda. É trap. Tem que entrar baixo. Pra garantir. Tá muito baixo. Muito baixo. Aqui tem uma região excelente de um prior, ó. Aqui tem uma região excelente de um prior. Mas, cara, trap. Trap. O mercado tá violinando a torta e a direita. Tem que segurar. Não pode marcar. Tá? 5.000 ticks, onde a mágica acontece. Olha no lance. Vamos botar aqui, ó. 24 de abril. Dá uma olhada nesse movimentinho. Esse movimentinho aqui é o que a gente busca, cara, nessa meta. Cachau. Ciclo do price action. Terceiro dia de 3 a 5 dias no mês que o JJ fala que geralmente acontece o ciclo do price action. Tá tudo aqui, na nossa cara, na nossa fuça, com um movimento extremamente elegante, que entregou meros. Vamos botar aqui, ó, 1, 2, vamos botar aqui assim, ó, meros 2.000 pontos. É isso aí. Só que assim, ó, cara, vou mostrar pra vocês aqui, O troço não tava brincadeira. Mais um dia que não estava brincadeira. Vamos aproximá-lo. Vocês estão vendo tudo? Então, vou puxar um pouquinho mais pra cá. Onde é que foi a abertura? Aqui. Aqui, tchau. Aqui, a abertura. Tá aqui. Gap de baixa. Fecha o gap muito rápido. Faz o movimento do hand. Então aqui nós temos... O que nós temos aqui? O magnético. O mercado é atraído pra esse cara. Ele anda o pêndulo de baixo. Aqui. Para cima. E rompe, né? Isso aqui pode ser considerado um breakout pullback, né? Um início, né? Porque ele andou bem mais, né? Do que o pêndulo que ele rotaciona, né? Ele vai lá em cima e volta. Faz o breakout pullback. Entrei aqui. Essa operação foi muito boa. Essa operação aqui foi excelente. Entrei aqui, ó. Sem medo. Two try failure. Ele andou 340 e poucos pontos. Fechei 75% dos meus contratos aqui. Minha entrada estava aqui. O que ele fez? Chulapa. Violinada. E aí, ele faz canalzinho de baixo aqui, ó. Canalzinho de baixo. E aí tu aguarda, né? Porque foi muito rápido. Isso aqui foi muito rápido. E eu tava observando pela compra, né? E tava meio lento, tava bem difícil dele. Eu vi que tava difícil, né? E outra coisa, afasta a média. Sinal bom pra compra. Afasta a média, sinal bom pra compra. Afasta na venda. Sinal pros dois lados. E aí aqui tinha que ser muito rápido, né? Muito rápido pra fazer esse movimento. Cachau. Entrada aqui. Olha lá. Violinada. Anda 530 pontos. Chilepa. Mostrei isso no shorts. Fiz essa operação também. 100% de operações vencedoras hoje, pessoal. Não usei stop.
Fiz uma estratégia igual eu sempre faço, sem stop. Entrei, ordem oco, sem stop. E fiquei com a mão no meu atalhozinho de F4 aqui, observando um ponto que eu imaginei assim, que se ele fosse ali, que nunca é a volatilidade, estava em 240, 230, 300 pontos, eu boto ali 150, 130 pontos, eu fico olhando para aquele ponto ali, mãozinha no F4, se chegar ali eu fecho. Não chegou, cara, não chegou. Realmente, pode ser, sei lá, cara, aconteceu só hoje? Pode, mas assim, o mercado não foi tão forte ali abaixo da minha entrada, mesmo fazendo essas violinadas aqui, ó. Quando ele chegava ali no mínimo da volatilidade, aí eu ativava meu stop, pegava ali a minha entrada, puxava a entradinha para cima, ele gerava ali um stop em 5 pontos. E aí eu já fechava os meus contratos lá, na 75% deles ali na volatilidade e deixava. E ele me violinou em todas. Talvez porque ele viu meu stop? Não sei. Mas também não ia deixar sem stop, porque eu ia tomar ali uma violinada forte, né? Então, tá aí uma dica que eu vou agora. É dia 1 de 99 dias, né? Mas é isso aí. E ele segue aqui, ó, a brincadeira dele. Na fuleiragem dele. E eu fazendo as operações. E aí aqui, ó, ele faz um breakout nessa regiãozinha aqui, ó. Dá só uma olhada nisso aqui. Sai os dados de seguro-desemprego. Aqui. Os dados de seguro-desemprego. E ele meio que mudou o cenário dele. Veio pra alta ali, saiu o que estava estimado ali mesmo. Então, né, o que estava projetado. E aí ele vem pra baixo, né? Chega nesse range aqui. Lá ranger, como diz o francês. Chega nesse range aqui. E faz o quê? Higher highs, ó. Higher highs. Eita. Higher highs. Entrada. Ele não anda volatilidade. Ele não anda. Ele andou 180 ou 190 pontos. Voltou no teu ponto de entrada, veio mais baixo. Dava pra segurar essa operação? Dava. Era um stop curto. Era um stop curto. Mas era um stop de 180 pontos, por aí. Não sei, talvez buscasse aqui. Talvez buscasse. Mas tudo bem. Começa a fazer um movimento de alta de novo. Né? A gente observa esse movimento de alta de novo. E aí aqui eu já tava com medo, por quê? Porque afastou também a média, né? E eu pensei, cara, isso aqui, ele pode cruzar o range, é um bear range, ele pode cruzar esse cara lá pra baixo, né? Mas ele não faz. E aqui começa a fubangagem da média não afastar, né? E aí aqui tu tá apostando, né? Tá apostando forte aqui, ó. Tilt try failure de novo, um outro tilt try failure, um dentro do outro, acontece. Aqui, ele anda a volatilidade. Ele anda. 320 pontos, a volatilidade tava em 295. Mas ele volta. Então, tu pega os teus pontos e ele volta, né? E aí ele faz esse movimento absurdo aqui, cara. Absurdo. Eu sei que ele afastou a média aqui. Eu sei. Eu também enxerguei isso, mas ele não afastou nada. Aqui poderia ter uma trap? Poderia. Mas, cara, cadê o sinal dessa trap aqui? Me diz. Aqui, ó, setup de JJ na fuça, tá? Vamos lá. Tilt try failure, tá? Confirmação de tilt try failure aqui, ó. Confirmação de que o negócio veio. Beleza. Ele anda 320 pontos e te violina. Ele volta no teu ponto de entrada. Xalau, né? Regra de JJ. Andou a volatilidade, tu vai sair com metade dos teus contratos, vai colocar o teu stop no break-even mais um ponto, mais um tick, pra garantir as taxas se ele voltar. Ele volta, né? E aí, cara, seria uma trap? Seria. Mas cadê o sinal da trap? Né? Porque isso aqui é um sinal de trap. Isso aqui é um sinal. Tô levando em conta o dia, né? Sacou? Isso aí são sinais. Cara, aqui não tem sinal. Aqui o único sinal é o volume financeiro. O reloginho começa a contar aqui muito rápido e fechar um candle atrás do outro em questão de 1 segundo e meio, 2 aqui. Ele começa a fazer muito louco isso aqui de uma hora pra outra. Muito louco. Como se fosse uma notícia saindo assim, ó, do nada. E cadê o sinal? Isso aqui é sinal. Cadê o sinal daqui da trap? Não tem, cara. Não tem. Isso aqui foi manipulação. E aí tu não consegue pegar. E aí tu vai seguir o FOMO? Tu vai ter culhão pra seguir o FOMO depois dele fazer todas essas violinadas que ele fez aqui? Tu vai ter culhão pra fazer esse FOMO? Quando eu voltei pro negócio, cara, eu acho que ele tinha fechado o gap. Era meio-dia e 35, meio-dia e 40 quando eu voltei pro mercado pra ver o que ele tava fazendo depois que eu postei os shorts. E aí eu vi que ele tinha fechado o gap. Ele tava exatamente no gap. Uma coisa impressionante, cara. Impressionante. Dá pra entrar? Dá, cara, mas a volatilidade tava padrão. 230 pontos, 250 pontos. Cara, cadê o sinal desse negócio aqui? Não tem. Tem aqui, ó. Uma tentativa, 2 tentativas, tu vai entrar aqui. Acima de um range, correndo o risco desse cara que andou o pêndulo aqui. Cadê? Aqui, ó. Entrar pra dentro do range e andar esse pêndulo pra baixo e te violinar muito rápido. Mas muito rápido. Chegar nessa região aqui, ó, e te violinar na caruda. Na caruda. Fazer fuf e voltar pra dentro do range. Então, cara, não tinha o que fazer aqui. Não tinha. Deixa eu ver. Só pra ver o stop. Não tinha. Entrar aqui. Até tinha. Porra, teu stop ia ter que estar aqui, ó, em 200 pontos. Tranquilamente. Assim, ó, o mínimo, né? Mínimo. Muito perigoso. E ele vai embora. Ele acelera e ele faz um ciclo do price action. Não tô nos ticks, viajei. O canal tava aqui, eu queria mostrar pra vocês esse canal. Deixa eu aproximar aqui. Isso que eu quero.
Ele tinha um canalzinho aqui, ó, mais baixo. E foi onde eu decidi que não ia mais. Falei, ele vai ficar nesse canal aqui, estreito aqui. Mas não, ele voltou pra dentro daquele canal lá do alto, lá. Foi um baita de um movimento. Quem pegou se deu muito bem. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Olha lá. Isso aqui é o Price Action Cycle. Total. Two try failure. Trap. Pullback. Vamos ver se tem mais aqui, ó. Aqui, ó. Setup de força que eu não gosto de operar. Isso aqui é de 4 a 6 candles seguidos de alta e veio um de baixa, né? Vamos ver se aqui tem mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Certinho. Setup de força aqui, ó. Trap. Outra trap. Outra trap mais definida ainda. E aí daqui ele vai. Isso aqui é coisa pra sair com R$1.000 no bolso. 800, 1.000, 1.200. Que o céu é o limite. Vai carregando operações aqui, ó. No meu caso que eu uso 4 contratos. Aqui, ó. 4, 8, 12, 16, 20, 24 contratos. Vai liberando aqui na volatilidade. Metade deles vai subindo com todos juntos. Meu Deus do céu. Faz a feira. Mas é isso. Acontece. Seguimos. Isso aí acontece recorrentemente comigo. E agora nós estamos num ponto em que temos média do move acima, resistência forte, e aqui a gente vai procurar por venda, infelizmente. Para poder entrar aqui numa história dessa altura aqui, cara, a gente precisa, agora, de um two-legged pullback bem definido. Um capote que vai olhar, a gente vai dizer reverteu totalmente para virar um comprador embaixo. Simples assim. Comprador aqui em cima não dá. Aqui a gente tem que procurar por venda. E a venda também tem que ser segura. A venda não pode ser qualquer venda. A gente tem que vir em traps bem definidas. Mas tá alto. Tá alto. Média de 200 tá... Olha, cara, tá no espaço. Tá no espaço. Vamos ver a média de 200 onde ela tá. Olha lá onde ela tá. Olha lá onde ela tá. Dá uma olhada na querida. Ela tá aqui. Tem aí 4.500 pontos para jogo até ela. Então sim, dá pra gente vir na venda. Dá pra gente pegar esse pullback, porque é um pullback, que agora o mercado virou comprador. Esse cara aqui já era. Dá pra pegar aqui uma venda no pullback e esperar um movimento forte de alta pra ir com ele. Qualquer sinal de movimento de alta que esteja nessa região aqui, ó, a gente vai tocar ele. A gente vai tocar ele reto sem nem pensar duas vezes pra ele fechar o médio do move de vez. Melhor pra nós se ele já abrir no gap de alta e fechar esse médio do move. Aí, cara, aí a gente tá feito. Aí daqui a gente pode vir forte. Forte, pra vir pelo menos nessa região aqui. E é isso. Show? É venda. É venda e a compra tem que esperar um pullback forte que vai... As nossas tripas vão se revirar e vai dizer assim, ó, cara, reverteu. Mas pode não ter revertido. Pode não ter revertido. E a gente tem que lembrar também que amanhã é sexta-feira. E sextas gostam de correr. Então, ao menor sinal desse cara fechar o médio no move, pra nós perfeito mesmo é se esse cara viesse no médio no move. Abrisse no gap de alta, chegasse no médio no move e fizesse um movimento de baixa. A gente ia vir com ele forte. Pra vir nessa região, quem sabe fazer toda essa rotação amanhã e... Por ser sexta-feira, sextas gostam de correr. E ele pode fazer isso, cara. Ele pode vir aqui, pode tocar ele reto, vir aqui, cruzar o range lá embaixo e chegar lá na média de 200. Passar o dia inteiro capotando, compensar 4.000 pontos aí. Já pensou? Já pensou? Sextas-feiras são diferentes, tá? Então tem que prestar muita atenção. Eu vejo venda. Só vejo venda agora, não vejo compra. Pra fazer a compra tem que ser aqui. Nessa região, pelo menos. E pra ele vir aqui, eu venho na venda antes com ele. Pra apostar pelo menos uma vez. Se não der certo, beleza, aí eu espero. Mas se der certo, pode ser. Sextas gostam de correr e ele pode capotar aí 2, 3, 4 mil pontos, 5 mil pontos. O fundo do poço é o limite. A gente conhece o índice. Na hora que ele fala que ele vai, ele não vai. Ele capota. Tá bom? Amanhã não volto. Volto na segunda. Bom fim de semana. Cautela amanhã. Mas não desmereçam a sexta. A sexta geralmente corre e dá pra fazer uma grana igual essa aí, só que pra baixo, tá? Se vocês gostaram desse conteúdo, deem o like. Ajuda demais o meu canal. Se gostaram demais, muito, me sigam, compartilhem meus vídeos e disseminem esse conteúdo gratuito de alta qualidade. Tchau!